E aí, gente? Então, vamos lá. O papo é um pouco sério. Eu acabei de ver o não, Minha Vida Não Faz Sentido do Felipe Neto no Netflix. Eu já falei pra vocês que eu sou muito fã dele, né? Eu não fui ver a peça pessoalmente, ele fez no Vivo Rio na época, mas acabei não podendo ir. E eu fui ver agora pela primeira vez. E aí, o que que acontece? Eu, como fã dele, quis ver logo que saiu e tal. E mexeu comigo em alguns pontos, assim. Na verdade, eu já tinha ouvido falar que a peça dele faz pensar, né? Faz a gente pensar, refletir. E de fato mexeu comigo em alguns pontos. Mas eu quero conversar alguns específicos, né? Que foram mais importantes. Primeiro foi a questão do medo, que ele falou o tempo todo. E eu me identifiquei mais com ele porque quando eu tinha 12, 11 anos, assim como ele, eu descobri que eu queria ser atriz. A gente tinha a mesma idade. E hoje a gente tem a mesma idade. Ele tem 28 anos, eu também tenho 28 anos. Quer dizer, ele tem 29. A gente nasceu no mesmo ano, né? Em 1988, só que ele faz aniversário em janeiro, eu faço em junho. Então, quando ele tinha 11 para 12 anos, e eu a mesma coisa, a gente descobriu que queria ser, ele queria ser ator. E eu também queria ser atriz, na mesma idade eu descobri. E eu também vim de uma família pobre, eu acho que não tão pobre quanto a dele, mas ainda assim de uma família pobre, com dificuldades financeiras e tal. E eu não tinha muitas possibilidades de conseguir alcançar o que eu queria. Eu tinha já o apoio dos meus pais até certo ponto, sim, mas não o apoio que eu precisava, o apoio de base, o apoio de saber falar o que tem que ser feito. Não, vai por aqui, vai por aqui. Eu nunca tive isso. Eu sempre fui por mim mesma. Tudo na vida, praticamente, eu fiz por mim mesma. E eu não tô menosprezando a educação que meus pais me deram. Meus pais me deram uma boa educação, né? E pouco do que eu conquistei hoje foi graças a isso, né? Mas eu poderia ter tido um pouco mais de orientação. E é o que me faltou, orientação. É, Todo mundo na vida precisa de orientação. Quando você está descobrindo a vida, eu não tinha a menor condição aos 17 anos de falar o que eu queria fazer, porque a vida toda eu queria ser atriz. Eu não tinha um plano B. Quando eu achava que eu tinha um plano B, o plano B não era aquilo que eu queria de fato. Eu já pensei até em medicina. E, não, isso não tem nada a ver comigo. Por muito tempo, eu percebia e eu sabia que eu gostava de história, e isso foi uma coisa que veio da minha avó. Mas eu não entendi que era isso que eu tinha que fazer porque eu precisei trabalhar muito cedo. Com 17 anos de idade eu já estava trabalhando, eu não tinha terminado a escola ainda. E eu comecei a trabalhar com quiosque. Eu vou resumir aqui um pouco pra vocês, pro vídeo não ficar muito longo. Mas eu comecei a trabalhar com quiosque e aí vendendo coisas e tal. E aí depois eu tive meu primeiro trabalho com carteira assinada aos 19 anos de idade. Eu não tinha nem terminado o ensino médio porque a minha família não tinha mais como pagar a escola. E eu acabei fazendo depois um supletivo e aí eu terminei o ensino médio. Com 19 anos de idade eu comecei a trabalhar com carteira assinada. E aí eu saí desse emprego, fui tentar fazer faculdade de letras e não tinha formado turma na faculdade que eu iria fazer. E eu caí de paraquedas numa faculdade de publicidade. Fiz um período só, não consegui. Fui fazer cinema. Pô, cinema tem mais a ver comigo, é isso que eu quero fazer, né? Eu quero atuar, então eu sei, sempre gostei de escrever, então eu vou poder. A faculdade de cinema era muito cara. E aí eu fui de um emprego pro outro, tive que trancar a faculdade de cinema, porque eu também fui percebendo que, tá, e quando eu sair daqui, o que que eu vou fazer? É complicado. E aí eu fui trabalhar numa empresa, eu não vou falar o nome aqui agora, que eu não posso, enfim, mas eu fui trabalhar numa empresa onde eu consegui ganhar dinheiro legal, né? Morava na época com a minha avó e tal. E aí sempre trabalhei com venda a vida toda, sempre me dei muito bem vendendo, né? Ganhando, conseguia fazer dinheiro com vendas, eu sempre fui uma boa vendedora. Eu falei, pô, sou boa vendedora, então o que que eu vou fazer da minha vida? Faculdade de publicidade. Também não era isso. Porque eu pensei, eu vou juntar a venda, né, a parte comercial, com a criação. E aí eu falei, então é esse o caminho e tal. E não era isso.
Hoje eu trabalho numa outra empresa que tem até super mais a ver com publicidade, mas ainda assim não era isso. E aí eu sempre ali com aquela coisa de história, mas sabe por que eu acho que eu, no fundo, nunca fiz história? Nunca fiz a faculdade de história? Porque eu achava que eu não era capaz. Porque eu sabia que faculdade de história era muito difícil. Eu sempre pensei, eu não vou poder fazer faculdade de história porque eu vou ter que ler muito, eu não tô acostumada a ler, eu não entendo, eu não vou conseguir absorver as coisas. Como é que eu vou fazer uma faculdade difícil dessa se eu também tenho que trabalhar? Como é que eu vou conciliar? Não tem condição. E eu sempre fui esquecendo de verdade, ficava ali numa caixinha, sabe? Eu guardei numa caixinha essa vontade. Da mesma forma que eu guardei numa caixinha a vontade de ser atriz, tá lá até hoje, guardadinho. E aí eu falei, pô, então, o que que eu vou fazer? E aí chegou um momento da minha vida onde eu tava um pouco mais serena, né? Um dia eu vou contar pra vocês com mais calma, porque não dá pra contar tudo num vídeo só, um pouco da minha vida, mas passei por um momento muito difícil, uma época muito difícil em 2014, foi um ano muito difícil pra mim. Depois que eu passei essa época difícil, eu comecei eu e a Priscila, né, no caso, nós duas, a gente começou, porque as duas passaram por essa época difícil, tá? A minha vida começou a dar uma estabilizada, uma tranquilizada, né? A gente conseguiu ir conquistando as coisas aos pouquinhos, a gente foi amadurecendo, e aí eu fui me interessando por política, era uma coisa que eu sempre gostei, mas estava ali junto com história guardado. E aí eu conversei com ela e falei, Priscila, é isso que eu quero fazer na minha vida, eu quero dar aula, eu quero estudar, eu quero fazer alguma coisa pelas pessoas. E eu identifiquei muito com a parte que o Felipe fala sobre isso na peça dele, que o professor, ele não quer ser professor para ganhar dinheiro, porque não se ganha dinheiro sendo professor no Brasil. A gente quer fazer isso porque a gente quer mudar alguma coisa nesse país. É por isso que eu faço história, para mudar, e é de fato exatamente isso. E a educação no Brasil tá uma bosta, enfim, isso é um papo para outro vídeo, mas eu ainda assim acredito. E é isso que eu quero fazer. E além de querer fazer alguma coisa pelas pessoas, eu amo história desde criança. Desde a minha avó, que já tá lá no céu, que me ensinou, contava a história do Brasil pra mim, sabe? Me levava no ônibus, botava pra conhecer toda... Ela morava em Copacabana na época e a gente não tinha dinheiro não, tá? Foi por muita batalha. Ela tinha um apartamento lá e a gente pegava de lá até o final, assim, pegava a Zona Sul toda de ônibus, só pra ir e voltar pra ela me mostrar as coisas do Rio e me contar as histórias. Enfim, o que eu tô querendo dizer com isso tudo é que hoje eu acho que eu enfrento um medo. Enfrentei um medo de eu não posso mais ter medo de fazer o que eu quero, eu tenho que acreditar mais em mim. E eu acreditei. Eu ainda tô muito no início, mas eu tô vendo que não é tão difícil assim. E o que eu acho que ainda é difícil, eu sou capaz, sim. Eu sou capaz. Gente, não é só isso que eu tenho de medo nessa vida, não. Eu tenho muito medo. Eu perdi muito tempo da minha vida por conta de medo. Muito tempo, muito. Eu sempre me senti, e eu não vou chorar, eu sempre me senti muito menosprezada por muita gente. Muita gente. Eu sempre era a gay, a gorda, uma das mais pobres da minha família. Eu sempre fui tratada de uma forma inferior. E eu cresci acostumada a ser tratada dessa forma. Então, como é que eu poderia acreditar em mim mesma? Não podia. Não podia acreditar. E eu tive que descobrir sozinha, do lado da Priscila hoje, sabe? Que eu sou capaz. Que a gente é capaz de conquistar as coisas que a gente quer. Então, é isso o recado que eu tenho pra vocês, gente. Como ele disse no espetáculo, aperta o botão do foda-se e vai. Aperta o botão do foda-se e vai. Tampa os ouvidos pra quem fala mal de você. Esquece, porque as pessoas não sabem o que você sente. As pessoas não sabem de nada. Elas só querem falar.
Então, tampa os ouvidos, até para as pessoas que você mais ama na vida, tampa os ouvidos, porque elas também vão falar pra você. Se duvidar, elas vão falar mais, porque elas te amam e elas querem o seu bem, e elas se sentem no direito de falar, mas elas estão erradas. Elas estão erradas. Tampa o ouvido e vai. E acredita em você. Porque você é capaz, sim. É só você lutar por isso. É só você batalhar por isso que você chega lá. Então é isso, gente. Desculpa o vídeo mais sério, desculpa o desabafo, mas eu queria aproveitar o momento para poder falar um pouco com vocês e eu acho que é uma boa forma também de vocês conhecerem a minha essência. E é isso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Em abril, já estamos em abril, daqui a uma semana eu e a Priscila a gente tá indo viajar pro Uruguai. Tá, a gente vai ficar 10 dias no Uruguai, quer dizer, 5 dias no Uruguai, 5 dias na Argentina. A gente conseguiu, através de muita batalha, muito trabalho. Primeira viagem internacional da Priscila e a gente vai gravar muito vídeo lá, tá? Então se inscreve no canal, deixa o like no vídeo pra ajudar a gente, é muito importante. Que isso também é um sonho que a gente tá realizando aos pouquinhos. Então se inscreva no canal, ajuda a gente a chegar lá, tá? E eu conto com vocês e até lá. Beijo.